Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. O vídeo de hoje, como fala na thumb, eu quero falar um pouco mais sobre os meus personagens por ordem, né? O que acontece? O personagem que a gente vai falar aqui é o Everson. Vamos falar um pouco do passado dele, como ele age, qual o objetivo dele. Assim, eu não estou aqui como jogador, mas eu estou aqui como Messi pelo que eu vi as ações dele, pelo que eu li da história dele. É, Ele pode até corrigir um comentário, eu vou deixar fixado aqui. Mas o que eu acho do Everson, né? Ele é um cara de família nobre. Antes de mais nada, ele é um cara que só se lascou na vida inteira, sabe? Tipo, ele é um cara rico, né? Nossa, mas já fez algum cara rico assim? Não. Não é, o personagem dele é bem construído. Além de ser um personagem rico, ele abandonou a nobreza da família dele. A família dele tinha importância, tinha contatos. A família dele tinha basicamente total influência no Brasil, em São Paulo, né? Só que enquanto o Everson crescia, nunca te faltou nada. E ele sempre ficou acomodado com isso. Mas a família dele, além de ser uma família conturbada, ele não gostava de ser alguém como o pai dele era. Tipo, ou ele não teve irmãos. Ele era filho único. Por isso ele tinha tudo que ele queria. Mas a história dele parece que os pais deles não queriam ele, né? E deixava de lado, babá cuidava e etc. Até o ponto que ele encontrou, ele acabou descobrindo na história dele que a família dele mexe com muita coisa errada. Tem contatos com o mercado negro. Isso vai mais além que eu falo daqui a pouco, entendeu? Então, o Everson, ele é um cara que basicamente na sessão zero que ele participou de duas sessões zeros, eu não dei tanto espaço para ele na mesa, mas é por falta de tempo mesmo. Mas pelo que ele jogou, eu notei que ele é um cara bem corajoso e aquele cara que já largou tudo pra poder ajudar alguém, sabe? Ele não se importa em ajudar uma pessoa, porque, mano, pelo que ele já passou na vida dele, pelo amor de Deus. Então, o Everson tem aqueles momentos icônicos de comédia, mas, por exemplo, a primeira cena, ele viu uma criança lá andando de skate, aí a criança caiu e começou a chorar. E aí ele chegou e falou assim, meu, eu vou mostrar pra essa criança como é que faz. Aí ele foi lá, pegou o skate da criança e falou, é assim que faz. Aí ele foi lá e foi fazer um flip com o skate. Mano, ele tirou um no dado. Cara, ele tomou um capote, zoou toda a perna. Aí eu, como mestre, eu já tinha que dar uma punição, né? Ele perdeu uma vida, aí ele foi na farmácia. Ele é aquele cara que é considerado galanteador, né? Ele tentou dar ideia na moça do mercado, entendeu? Então, tipo, mesmo com a perna ferrada. Então, tipo assim, ele é pra ser um personagem sombrio. Só que o jogador, ele tá tentando ser sombrio, ele não é sombrio. Aí ele dá aqueles momentos de comédia, né? O Everson, como eu falei, voltando no assunto anterior, você descobriu que os pais dele faziam coisa pesada, envolvia com o mercado negro, principalmente com tráfico de órgãos. Detalhe, os pais deles eram realmente nobres, médicos, não chegavam a ser farmacêuticos, mas eram médico mesmo, cirurgião. E ele descobriu isso quando era adolescente, entendeu? Então, quando ele descobriu essas cenas, ele ficou meio conturbado da cabeça, né? Ele a qualquer momento poderia ser um órgão dele ali sendo vendido pro mercado negro, porque os pais deles basicamente aparentemente não ligavam para ele, né? E isso é o que ele acha, né? Isso é o que o Everson acha, né? Então, por conta disso,
por ter essa casca forte do personagem dele. Ele depois que ele se machucou, ele foi lá e pegou o álcool pra fazer a ferida dele, jogar na ferida dele. Aquele cara resiliente, magrelo, mas resiliente, entendeu? Ele não tem o medo da dor. Ele vai lá, tenta joga o álcool na perna dele machucada, e ainda por cima ele vai lá e bebe o álcool que sobrou na garrafa. Então ele é um cara que é muito resiliente nesse quesito, né? O Everson, no episódio 0, dentro de um vagão, antes do vagão, né, na estação de trem, ele é muito curioso, né? Ele viu uma garota sentada num esperando o trem. Ele gosta de conversar, gosta de se envolver com as pessoas assim desconhecidas. Ele conversou uma conversa amigável, enfim, a mulher não queria nada com ele, não que ele queria algo além, ele só queria ser próximo, amigável. Ele foi bem amigável. Portanto, a mulher não queria ser amiga dele, entendeu? Ser grossa. Então, tipo assim, aquele cara que ele é um cara sombrio, só que pelo trauma dele. Mas a pessoa, depois que ele largou a família dele e foi morar sozinho, ele abandonou toda a nobreza. Então ele vive com o restante de conta bancária que ele tinha, entendeu? Então o Everson, ele é um cara que gosta de ajudar os outros da melhor forma possível, ao contrário dos pais dele, que os pais deles, eles beleza, são médicos, mas eles se envolveram com tráfico de órgãos, entendeu? Então o personagem do RPG, ele tem aquela aparência mais, sabe, morto assim e tal, mas ele leva a mesa por um carisma que a maioria dos jogadores leva a mesa por um carisma do nada, entendeu? Até aqueles personagens que é pra ser sério, às vezes não consegue ser sério, os caras tiram a piadinha ali, que é o normal do jogador. Mas o Everson, ele é aquele cara que ele é mais, sabe, ele faz a comédia ali, tipo, colocar um Drax ali que tenta ser sério, mais piadista, do Guardiões da Galáxia. Tipo, eu acho que o Everson é esse tipo de jogador, né? Quando todo mundo tava perto de morrer lá pelo Carente no episódio 0, dentro do vagão de trem, ele tentou quebrar a janela, tentou procurar coisas pra quebrar a janela, mas sem sucesso. Então esse é o personagem que a gente criou, né? Que o próprio Rodrigo, né? O Rodrigo é o criador desse personagem. E o legal desse personagem é que eu posso fazer muitos conflitos com ele. Tipo, eu posso a qualquer momento trazer o passado dele à tona de volta, entendeu? Eu posso ligar o passado dele com alguma coisa que eu planejo, mas tipo, eu deixo em off por enquanto, porque eu já tenho um episódio formado. No meu RPG não chega a ser aquele open world que o cara a qualquer momento pode colar um cara e tal. Não, tem o vilão pronto e eu já sei quem é o vilão total. E então, tipo, o vilão mestre mesmo. Mas, tipo, eu não posso deixar o open world, porque senão, como o recomendável de jogar RPG é com 4 pessoas. Na minha mesa, eu acho que eu tenho 6 ou 7 jogadores, acho. Então, isso muda um pouco a dinâmica do jogo. Mas aí é o que eu tô querendo dizer. Eu tô fazendo grupos, né? A equipe A e a equipe B, entendeu? A equipe A e a equipe B pode fazer 2 missões diferentes. Eu posso fazer duas narrações diferentes. Mas pelo o Everson, na última sessão, eu coloquei uma pista para ele bem legal, já ligando com o episódio que vai acontecer agora no dia 23. Então, tipo, tá no episódio 3 aí, tá no final do episódio 3, ele acabou ouvindo uma rádio com a Patrícia e ele tem coisas muito importantes que vai levar eles para um novo episódio, né?
Então, pra nivelar os jogadores, eu quero colocar eles, sabe, aqueles e o Everson, aqueles jogadores que mas chega mais atrasado. Mas não é porque atrasa, é porque trabalha, é normal. Mas eu prefiro fazer dois grupos, que os jogadores que trabalham, os jogadores que trabalham também, mas eles folgam no dia da sessão. Entendeu? Por isso que eu quero dividir os grupos para RPG andar, né? Então, sobre o Everson, é um dos personagens que eu mais gosto da RPG, tanto de personalidade quanto de aparência, eu acho bem legal. Ele tem aquela aparência mais ok dos anos 80 mesmo, mais depressiva, né? Então, tipo, o papel dele no grupo, mano, é. O papel dele no grupo é tensão, desconfiança, entendeu? A ação da melhor forma possível. Às vezes a gente vai descontrair, vai fazer uma coisa, né, sabe, mais comédia. Então o Everson é um personagem que combina muito mais com investigação do que com combate, né? Então o passado dele, ele ainda pode voltar a qualquer momento, né? Qualquer momento mesmo. Porque ele é um cara que deixou a família nobre, não deu satisfação, mas mesmo assim ele não é que ele tem ódio dos pais. É porque os pais dele não procuram ele, porque eles não realmente, os pais deles não tá nem aí pra ele. Mas a qualquer momento uma mãe, um pai pode tentar ligar pra ele. E aí, como que vai ser? Tá? Então esse é o nosso personagem Everson, tá? E pessoal, muito obrigado pelo vídeo. Só foi um dossiê para falar da história do Everson. E eu vou tentar fazer esse dossiê com a história de todos os personagens do meu RPG. E o que eu acho deles e por que eu gostei deles na mesa. Então fica aqui com o Everson, né? Muito obrigado para quem viu até aqui. Então, valeu. Falou, gente. Valeu.